Tem uma carinha de novinho, mas isso é velho, né? Tu tava iniciando, já ouvia falar muito dele. E aí, de repente, eu fui trabalhar em uma instituição. E quando eu chego lá, que eu encontro ele. E um cara fantástico que eu admiro muito, cara estudioso. A gente se formamos junto como tecnólogos, né? Convidar aqui meu amigo Aurino. Palmas para ele. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Satisfação imensa aí poder fazer parte desse evento. Meu amigo Carlos aí fez esse convite. Há muito tempo a gente já fugindo aí das palestras, mas resolvi então aceitar o convite dele, tá? Aqui está uma breve apresentação do meu currículo, né? Me chamo Aurino. Alguns aí na radiologia já me chamam aí como, né, Auri 10. Eu tenho um curso técnico, sou tecnólogo também em radiologia, pós-graduação em tomografia e ressonância magnética, né? Atualmente, hoje, né? Atuo, né, na área mais voltada para tomografia, é a área, apesar de ter a pós-graduação em ressonância, mas a área que me voltei mais foi a área da tomografia. Atuo já em serviço público, né, como técnico em radiologia, atuando no raio-x, no município de Euclides da Cunha. Também aqui na Policlínica de Serrinha, alguns aqui estão, né, já tiveram a oportunidade de participar de um evento lá. Então, eu sou técnico lá e também, atualmente, estou como supervisor das aplicações técnicas, né? Trabalho também como técnico na tomografia no Hospital Geral Clériston Andrade e alguns lugares aqui ao qual já passei, né? No Hospital Evangélico da Bahia, no Hospital Estadual da Criança, Hospital Naval de Salvador, né? Como militar e técnico em radiologia, como docente também na escola, no curso técnico 7. Então, o tema que eu resolvi escolher para falar, quando o Carlos assim me pediu, no primeiro momento eu até pensei em falar sobre angiotomografia, mas ele me pediu para que eu fizesse, né, um tema de maneira que viesse abordar para todos. Então, quem já trabalha na área, como também principalmente, né, alunos, aqueles que recém-formados e aqueles que ainda assim estão atuando, né, ou seja, estudando. E o tema que eu resolvi falar foi sobre como se tornar, né, um profissional de excelência na tomografia. A gente tem como aí definição de tomografia, né? Todos sabem que é um procedimento de imagem, né, de raio-x computadorizado, responsável por produzir imagens de excelente qualidade dos órgãos internos e diagnosticar diversas doenças. Além de ser indolor, né, é um exame não invasivo, simples e rápido. Então, para aqueles que ainda estão estudando, a tomografia computadorizada é uma das áreas ao qual, após formado, né, a gente pode estar atuando. Não somente tomografia, como mamografia, ressonância, hemodinâmica, entre outras áreas da radiologia. E para falar sobre como me tornar... Pronto, então, como me tornar, né, um profissional de excelência na tomografia, eu listei aqui alguns tópicos, né, que eu julgo muito interessantes e que, de fato, são tópicos que a gente precisa colocar em prática para chegar, então, nesse nível de excelência na tomografia computadorizada. E o primeiro foi justamente investir em cursos, né? O que vocês hoje estão fazendo aqui, como a professora Beatriz falou no início, né, em pleno domingo, né, poderia estar, talvez, acho que o tempo não está para a praia, mas em casa, poderia estar acordando mais tarde, mas alguns saíram de Salvador, outros saíram de regiões aqui mais próximas, mas vieram para fazer o quê? Atualizar. Então, quando a gente trabalha e a gente investe em cursos, é um primeiro passo que eu preciso ter para obter aí um sucesso na tomografia. A qualificação profissional, a maior competência, a qualificação profissional, maior competência profissional em um prazo menor e mais chances de alcançar o sucesso, /excelência, em sua área de atuação. Além de ser fundamental para a sua entrada e permanência no mercado de trabalho, para exercer funções específicas ao seu nível de qualificação profissional, vai ser aí um diferencial para a sua carreira frente a outros profissionais. A gente sabe que nos dias de hoje, muitos querem a vaga tão sonhada
de radiologia, mas não querem pagar o preço por isso. O simples fato de finalizar um curso técnico, já acham que vai ter ali o direito, né, de ter a sua vaga garantida. Só que na prática, a gente sabe que não é bem assim. Por quê? Porque o mercado, a cada 6 meses, eles jogam aí para o mercado de trabalho, muitos, né, a escola a cada 6 meses vem formando muitos profissionais. Porém, aqueles que se destacam são aqueles que realmente têm esse desejo de estar sempre se qualificando, né, de estar sempre investindo em cursos e se capacitando. Eu tiro como exemplo, eu já atuo na área aí já há mais ou menos uns 14 anos e ainda assim eu sempre estou me atualizando. Por quê? Porque eu sei que o mercado, como já foi dito aqui, cada dia mais competitivo e as tecnologias a cada dia avançando. Se a gente não corre e não vai se capacitar, se a gente não corre e não vai atualizar, a tendência é a gente ficar para trás. Então, quando eu comecei na radiologia, a gente trabalhava com determinados equipamentos, onde esses equipamentos não me proporcionavam realização de determinados exames. Então, se eu não procuro investir em atualizações, a minha tendência vai ser ficar cada dia mais para trás. Recentemente, acho que no final do ano passado, eu participei de uma seleção e nessa seleção a gente fez uma prova, né, como todos fazem. Depois da prova a gente passa por uma entrevista, né, com o gestor, onde nessa entrevista ele faz algumas perguntas, né, a respeito da área a qual você está concorrendo àquela vaga e ali eu vi qual foi a minha importância de todos os cursos que eu venho, né, tomando. Por quê? Porque as perguntas que foram feitas, mesmo eu atuando na área já há um tempo, eu tenho certeza que se eu não tivesse em atualização constante, não saberia responder. Algumas pessoas me questionam e chegam para mim, Aurino, você, poxa, consegue um emprego para mim? Consegue uma vaga para mim? Ótimo. Eu não tenho ainda uma empresa, né? Eu ainda não coordeno e não tenho ainda essa autonomia de dar um emprego a alguém. Mas a gente tem conhecimentos. E através desses conhecimentos a gente pode fazer o quê? Indicar. Então, eu indico a pessoa. Só que muitas das vezes as pessoas indicadas, vão passar por um processo que elas não querem, muitos não querem passar, que é simplesmente ser indicada e diretamente para o RH. Quando na verdade existe um processo. Então, eu tenho uma pessoa para indicar, a colega ali tem uma outra pessoa, o RH gostou de um currículo de outro, e essas pessoas vêm para fazer a seleção. E qual é o diferencial? É você ir lá, né? Você já tem uma indicação, mas você precisa passar por um processo de prova, de avaliação com o gestor, e nessas avaliações você precisa fazer a sua parte. E nessa entrevista, né, após fazer a prova, a gente daí passou, graças a Deus, na prova prática, né, que como eles chamam, na entrevista, o gestor colocou de 3 em 3 pessoas na sala. Daí ele fez algumas perguntas, onde essas perguntas ele perguntava, tenho aqui uma sugestão, né, um exame de angiotomografia para TEP. Pronto, onde é que você monitoria para realizar esse exame? Aí perguntou a um colega que estava do lado. Ele respondeu, deu a resposta dele. Depois ele volta para mim e pergunta, você concorda ou discorda? E aí? Pronto, concordo. Vou logo no mesmo naipe que ele respondeu. Tá, você concorda, mas por que você concorda? Então, assim, aquilo ali para mim foi um grande diferencial e mostrou que cada curso que eu faço, que cada atualização que eu vinha fazendo, me fez, né, ser aprovado naquele processo seletivo e mostrou a importância de que tudo aquilo que a gente estuda nunca é demais. Então, um dia, uma hora, aquilo ali vai chegar. Ter uma qualificação é também estar atualizado sobre o mercado e preparado para diversas situações. Além disso, fazer um curso é fundamental para que seu currículo se destaque entre tantos outros. Afinal, muitas vezes, além das experiências e títulos, empresas buscam também aqueles que estão sempre capacitando. Então, a gente, quando está saindo do curso, muitos pensam de que forma? Olha, eu não tenho experiência, como é que a empresa vai querer me contratar se eu nunca tive? E o que mais a gente vê pessoas quando saem do curso técnico é essa pergunta.
Porém, a gente tem duas vertentes aí. Hoje as empresas estão procurando pessoas que têm experiência, sim, mas muito mais do que experiência, aquelas pessoas que têm a capacidade de assumir aquele plantão, porque quem está ali para gerir e que vai contratar, eu não quero saber que a pessoa é conhecida de A, B ou C. Não, eu quero que aquela pessoa entre e resolva aqui e assuma o meu plantão e dê conta. Até porque estamos lidando com o quê? Com vidas, né? E não é porque que eu vou fazer, é um exame de raio-x, é um exame simples. De fato, pode ser simples, mas eu estou lidando com vidas, então eu preciso ter o entendimento, eu preciso realizar aquele exame, eu preciso apresentar para o médico que está ali uma imagem de excelência para quê? Para que ele possa diagnosticar aquilo que aquele paciente tem. Então, por isso que muitas das vezes não basta apenas a experiência, mas basta também aquele profissional, aquele técnico que está sempre se evoluindo com relação aos seus estudos. Passando aqui, uma outra que a gente aqui conhece, né? E tem que ter como, pelo menos como base, e para que a gente possa se tornar esse profissional aí de sucesso, a gente precisa então ter conhecimento em anatomia. Não adianta eu querer ser um profissional de excelência na tomografia se eu não tenho conhecimento em anatomia. Então vamos lá, o conhecimento em anatomia é fundamental para possibilitar o técnico, o tecnólogo em radiologia, né, o reconhecimento dos órgãos do corpo humano, assim como a morfologia e localização. Esse conhecimento é indispensável para a sua atuação na tomografia. Se não tenho conhecimento em anatomia, como saber o que programar ou como saber se a minha programação de exame está correta? Eu costumo dizer que a tomografia computadorizada não é um exame difícil. Eu ainda acho, a opinião minha, que o raio-x ele é muito mais complexo do que a tomografia. Por que, Aurino? Porque a tomografia, eu coloquei o paciente deitado, posicionei o paciente, o equipamento ali ele me dá tudo. Eu tenho os protocolos já montados pelo equipamento, eu não preciso estar ajustando o KV, né? E com as tecnologias de hoje a gente ainda vai mais além, né? E os equipamentos eles mesmos já me dão, de acordo com a estrutura que eu estou realizando, a quantidade necessária de radiação para aquela estrutura. Então, quando eu pego algum aluno, algum estagiário que vem comigo estagiar, eu sempre falo, se você sentar comigo, fizer aqui durante 5 exames consecutivos numa mesma estrutura, o 6º você já consegue fazer sozinho. Por quê? Porque o caminho é o mesmo. Eu vou chamar o paciente, eu vou deitar o paciente na mesa, eu vou posicionar o paciente, pronto. Cadastrei, puxei meu protocolo, vai ser exatamente aquilo ali. Mas para eu ser e me tornar um profissional diferenciado, não basta apenas eu saber o caminho. Eu vou por aqui, eu vou por ali, cheguei aqui. Vai ser uma coisa meio que rotineira. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que no 6º exame, depois de você fazer 5, 3 ou 4, você vai estar conseguindo programar um exame sozinho. Mas o que é que eu preciso de diferencial? É saber o que é que eu estou fazendo. Se eu chego, por exemplo, numa unidade e eu tenho um colega lá que não gosta de mim, por exemplo, ele chega lá e apaga todos os protocolos. E agora? Não vou fazer o exame? Vamos suspender a agenda? Não. Por quê? Porque a pessoa ela não pode ser apenas se limitar a apertar o botão, a ser apenas um programador. Ela tem que entender por tudo que está por trás. O que é que eu preciso para realizar uma tomografia? O que é que eu preciso saber? Preciso saber qual protocolo eu vou utilizar, eu preciso saber qual é a minha indicação clínica, eu preciso saber qual a espessura de corte eu vou utilizar, qual o tipo de filtro que eu vou utilizar. Eu preciso saber desses detalhes. Então, quando eu sei, e eu só vou saber disso, logicamente, que estudando, ninguém vai me colocar no bolso com relação a esses tipos de ocorrência. Então, quando a gente tem essa necessidade de conhecer a anatomia, se eu não conheço a anatomia básica, como é que eu vou saber que aquele exame que eu fiz está correto? Como é que eu vou saber onde é que eu vou ajustar o meu FOV? Se eu estou cortando alguma estrutura, se eu não estou cortando, se aquela estrutura ao qual o médico deve visualizar, quer visualizar, está incluído naquele exame. Então, para isso eu preciso conhecer.
E para conhecer anatomia, eu preciso estar constantemente estudando, tirando dúvidas. Anatomia radiológica, né, que é o estudo das estruturas anatômicas do corpo humano por meio das imagens proporcionadas por raio-x, TC, ressonância magnética e demais exames de diagnóstico por imagem. Então veja que aqui a gente tem uma imagem, né, em corte axial da região ali do abdômen, onde a gente consegue visualizar, né, aqui o fígado, aqui a gente consegue visualizar, né, o baço, estômago, aqui a aorta, aqui arcos costais. Então, esse entendimento, nós que desejamos nos tornar um profissional de excelência em tomografia, a gente precisa cada dia mais nos aprofundar de tudo isso aqui. É lógico que quando eu começo na tomografia, eu vou começar sabendo tudo isso? Não. Mas para que eu possa chegar no nível de excelência, eu preciso a cada dia me aprofundar, né, em anatomia. Eu preciso me aprofundar principalmente na anatomia radiológica, né? Anatomia onde eu vou pegar aquela minha estrutura, aquele meu exame ao qual eu atuo e vou estar ali destrinchando. Aurino, eu tenho dúvida. A gente tem hoje a internet, a gente tem livros, a gente tem muitos médicos hoje em dia, ele trabalha diretamente com o operador, ele trabalha ali lado a lado, e isso facilita para que a gente possa estar sempre tirando dúvidas. Pronto, outra coisa que a gente tem que ter a noção, né? Quando a gente vai fazer um tipo de exame, a gente tem que entender pelo menos o básico de determinadas patologias. Por quê? Algumas unidades a gente trabalha com o médico na casa, trabalha, mas ele não trabalha lado a lado com um profissional, com um técnico. Então, alguns locais, os médicos ficam na sala de laudos. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que vem via ambulatorial e esse paciente, de repente, chega com histórico de cefaleia constante, de repente, no exame, ele é constatado alguma coisa que lhe chamou a atenção, esse paciente a gente precisa ou chamar a atenção do radiologista ou, por outro lado, colocar uma brevidade no laudo para esse exame. Então, se eu não tenho essa concepção de saber aquilo que é normal e o que é anormal, vai sempre passar batido. Então, aquele profissional que simplesmente vai sentar ali, vai apertar o botão, ele vai fazer uma imagem como essa e simplesmente vai passar. Esse exame que era para ser um paciente, né, de extrema urgência, vai acabar ficando na fila, né, e quando for de repente sair aquele laudo, o médico radiologista que for laudar, de repente vai chamar a atenção por que não salientou de colocar aquele exame ali como urgência. O próximo tópico aí para que a gente possa se tornar um profissional na tomografia de excelência é ter como prioridade a segurança do paciente. A segurança do paciente ela busca reduzir os resultados indesejáveis durante a prestação do cuidado que este recebe nos serviços de saúde. A primeira meta também, o primeiro passo para a segurança do paciente é a sua identificação. Então, hoje, não é porque a gente atua numa área e simplesmente o paciente vai chegar ali, né, na sua sala, vai ser colocado na mesa e vamos então tocar o serviço. Não. A gente precisa identificar esse paciente, a gente precisa de fato fazer uma prévia entrevista com esse paciente, apesar de que esses pacientes, da sua grande maioria, eles já chegam para a gente triado pela enfermagem, mas o fato de já chegar com a entrevista pronta não me dar o direito de simplesmente colocar o paciente e confiar que ali está o paciente A. Então, todos os pacientes, quando chega, a gente precisa identificar. E de que forma? Então, antes de o paciente entrar na sala, a gente deve conferir o nome completo do paciente, a data de nascimento, o número do prontuário ou ID do paciente, né, o sexo, o pedido do exame, ou seja, a solicitação médica, a indicação pelo qual aquele exame está sendo solicitado e fazer uma breve revisão da entrevista, né, que é a anamnese, realizada pela equipe de enfermagem ou no questionário respondido pelo paciente. Alguns locais, quem preenche essa ficha esse questionário
é o próprio paciente ou o acompanhante. Então, antes de a gente colocar esse paciente, a gente precisa fazer uma breve revisão dessas entrevistas, de maneira que identifique-se de fato todas as perguntas que foram feitas naquele questionário foram respondidas de forma correta. Por que você fala isso, Aurélio? Será que tem alguém que preenche de forma errada? Tem. Eu já peguei entrevista onde o paciente preencheu, no campo da entrevista do questionário tem lá uma pergunta: já realizou cirurgia? Sim. Onde? O paciente colocou lá em São Paulo. Mas assim, a intenção daquela entrevista não é perguntar onde foi que ele fez, qual foi o local, foi qual é a região do corpo que ele fez, qual foi o tipo de cirurgia. Então são coisas que às vezes acabam passando batido, vai para o médico radiologista, e quando o médico radiologista ele vem avaliar aquilo ali, ele vem o quê? Meu Deus, será possível que o médico, que o técnico não leu essa entrevista? Será que só fez colocar o paciente na mesa e rodou o exame? Outras situações, pacientes que chegam trocados, principalmente em unidade hospitalar. Quando você trabalha em unidade hospitalar que desce pacientes de UTI, na sua grande maioria a gente tem que estar sempre conferindo a pulseirinha, mas nem sempre o paciente vem com a pulseira. E aí, como detectar? Eu não posso simplesmente confiar na equipe que desceu e está me dizendo que ali é o paciente João e de repente pode ser que não seja o paciente João. E aí? Então eu preciso, muitos profissionais querem sentar na tomografia, a equipe de enfermagem vai lá, faz o posicionamento, mas ele não quer sair, não quer lhe ter esse trabalho de ir até lá o paciente e de fato verificar se aquele paciente é o paciente tal. Eu, aonde trabalho, algumas pessoas até me chamam meio de enjoado. Ah, Aurino é uma pessoa, é o único técnico que sai para ir posicionar. Não é que eu seja enjoado, é porque aquilo ali é uma função minha. Se eu tenho uma equipe de enfermagem para me ajudar, perfeito, excelente. Menos um trabalho. Mas eu faço questão de ter o contato com o paciente, de perguntar ao paciente. Quando a gente trabalha em unidade que é via ambulatorial, como eu trabalho, por exemplo, na policlínica, a gente atende um volume muito grande, então muitos pacientes ali com horário, às vezes atrasado, já quer, né, tem outras coisas a fazer. Você quando chama o paciente Maria, você chama duas vezes, o paciente não aparece, outros já querem adentrar na sala, olha, já que ela não entrou, deixa eu ir aqui. E se você não tem essa atenção de dentro da sala, você perguntar para o paciente, dizer, como é seu nome? Aí quando você vai ver, ela dá um outro nome totalmente diferente. Mas por quê? Porque ela viu que chamou uma, duas, três, não chamou. Ela simplesmente queria o quê? Adiantar o lado dela. Então tá aí o problema. Eu poderia, se eu não fosse conferir, tá fazendo o exame de uma pessoa errada, podendo dar um diagnóstico totalmente errado de um paciente que talvez não era aquele que eu estaria fazendo. Então, eu vou perder 5, 6 minutinhos do meu tempo? Vou, mas eu vou estar fazendo um exame com segurança para aquele paciente. Então, quando eu chamo aquele paciente, eu coloco aquele paciente na mesa, eu vou ter a atenção de perguntar qual o nome completo da senhora, qual o nome completo do senhor, e ele verbalmente vai me passar o nome completo, a data de nascimento, ou eu simplesmente peço a identidade daquele paciente. Para quê? Isso é uma forma de segurança, tanto para mim que estou realizando o exame, quanto para aquele próprio paciente. Pronto. Aqui eu trouxe como, por exemplo, né, a ficha quando chega para a gente. Aqui está de uma das unidades que eu trabalho, onde a gente recebe aí esse agendamento, ao qual vem descrevendo aí o nome do paciente, data de nascimento, né, o prontuário e o tipo do exame marcado. E lá do outro lado, a gente tem ali a que a gente chama de APAC, né, que é o pedido médico. E nessa APAC, eu preciso confrontar os dados, saber se aquele paciente que foi marcado é o mesmo paciente que está agendado, saber se o tipo do exame que foi agendado é o mesmo que está ali na APAC, e às vezes acontece muito de estar agendado um exame, mas o médico pediu outro. Então, por isso que eu preciso ter esse conflito, porque já aconteceu, ou pode acontecer, de simplesmente estar um exame marcado, abdômen, por exemplo, inferior, e quando vai ver o meu pedido está lá com um abdômen superior. Então, nem sempre quem está na marcação é alguém que é voltado para a saúde que tem esse conhecimento. Então, ele viu simplesmente lá que é abdômen, então acho que qualquer abdômen vai fazer parte. E eu não posso simplesmente seguir o meu exame apenas pelo agendamento, né? O que vale, mais vale,
é a minha parte, que é o meu pedido médico. E quando há esses conflitos, aí sim, o que é que eu faço? Eu vou tocar o exame de acordo com a marcação ou de acordo com o pedido. Neste caso, esse paciente vai precisar entrar em contato com a regulação ao qual foi marcado, porque aí a gente tem que seguir de fato o que está no pedido médico. Uma outra coisa que é sempre bom a gente marcar também é a indicação médica, né? Então, por que aquele médico está pedindo aquele exame? Qual é a suspeita diagnóstica? Porque em cima disso é o que eu vou puxar o meu protocolo. Então, aquele paciente é um paciente apenas de cefaleia, é um paciente que está aí com a suspeita de cálculo renal, é um paciente que foi um trauma. Então, diante disso, a gente vai puxar o protocolo diante daquilo que o médico está querendo investigar naquele paciente. Aí tem aí alguns cuidados, né, o qual eu já falei, né, quando o paciente ele entra na sala, que ao chamar o paciente para a realização do exame, sempre chamar pelo nome e sobrenome, se possível pedir ao paciente para que ele confirme a data de nascimento, ter uma boa comunicação com o paciente, né, e explicar para ele, orientar como vai ser, né, o exame dele, pedir para que ele não mexa, pedir para que ele venha fazer a manobra respiratória de forma correta, né? É uma coisa que eu particularmente costumo fazer. Às vezes o paciente chega na sala, deita, a gente chegou lá, zerou o exame, pronto, vou para a sala, mas não dê nenhum tipo de orientação. A gente sabe que alguns exames ele demora um pouquinho. Então o paciente fica agoniado, o paciente mexe, o paciente vira a cabeça. Então tudo isso aí acaba atrapalhando na realização do exame. Quando você simplesmente chega para o paciente e não dá uma orientação, por exemplo, no exame de tórax, quando ele vai menos esperar, ele vai ouvir só a voz da máquina, enche o peito de ar e segure. E ele fica ali se batendo sem saber o que é isso, de onde foi que veio essa voz. Então, esse contato com o paciente é importante justamente para isso, para a gente dar essa orientação. Então, quando eu digo, vamos lá, senhor, vamos fazer um testezinho, a máquina vai pedir um dado momento para que o senhor enche o peito de ar e segure. Pronto, vai ser dessa forma. Então, aqueles pacientes que são mais idosos, principalmente, eu até faço um teste de respiração antes. Vá, enche o peito, segure, dou uma pausa de uns 5, 6 segundos, que é mais ou menos o tempo da minha aquisição. Pronto, solte, respire normal. Sempre ficar observando. Para quê? Para que o exame, de fato, você possa mandar para o médico um exame de qualidade, um exame que seja laudável, um exame que não somente seja laudável, mas que também chegue a uma conclusão para que possa se fechar o diagnóstico daquele paciente. Atenção, né, com pacientes de UTI, né, e politraumatizado. Use as faixas de contenções, né, que o aparelho dispõe a fim de evitar quedas. Posicione o paciente da maneira adequada para o exame. Caso o paciente não dê condições para isso, né, faça a correção antes de enviar para o médico. Né? Alguns colegas, principalmente em hospital de trauma, acha que o simples fato de colocar o paciente lá, não, a gente não pode mexer muito, a gente não pode fazer dessa forma, então do jeito que está, faz. Ótimo, perfeito. Mas se eu tenho as condições, e mesmo sendo trauma, o paciente me dá condições, você vê que o paciente está lúcido, está orientado, está ali apenas realizando aquele exame para seguir o protocolo, sempre tente apresentar o seu melhor posicionamento, sempre tente orientar o paciente, sempre buscar. Para quê? Para que a gente apresentando essa melhor imagem para o médico radiologista tenha certeza que para ele ou para o médico assistente vai ser o melhor caminho aí para dar um diagnóstico final para esse paciente. Aí são alguns exames que eu coloquei, né, onde o paciente não conseguiu aí, a gente não conseguiu um bom posicionamento, né? E aqui após a correção, onde a gente vai buscar sempre a simetria e mandar para o médico dessa forma. Aqui você veja também uma imagem, né, coronal do ombro, e aí você veja como tem a diferença quando você posiciona e simplesmente manda da forma que você adquiriu, ou quando você utiliza os recursos do equipamento para estar sempre encaminhando uma melhor imagem para os médicos que assim vai avaliar. Correndo aí um pouquinho, vamos lá para o quarto que a gente aqui destaca para se tornar um profissional de excelência, né? Ganhe a confiança do radiologista e médico que trabalha com você, né? Caso tenha alguma dúvida no exame, veja alguma anormalidade, algo que porventura o médico tenha se equivocado, consulte-o antes de realizar o exame.
Mas, Aurino, o médico que pediu o exame, ele pode se equivocar? Pode, por que não? Principalmente nos exames aí, quando a gente se fala de extremidades, né? Às vezes o paciente chega ali, né, com a suspeita de fratura que você está vendo em um determinado membro, e o médico, por algum motivo, pediu do membro oposto. E aí, vou tocar o exame? Vou realizar o exame do jeito que o médico pediu? Não. Então, se eu tenho esse contato com o médico, a gente dá um minutinho para o paciente, pede para o paciente, vai adiantando o outro, mas tenta entrar em contato para saber com o médico se de fato é aquilo mesmo que ele quer. E na sua grande maioria, não. Foi apenas o médico que acabou se equivocando, estava com um, acabou pensando em outro. E isso é importante. Eu não posso simplesmente tocar, vou irradiar aquele paciente só porque o médico pediu. Né? Naqueles casos que a gente não tem um contato com o médico, a gente sempre busca, né, pelo radiologista. A sua grande maioria das unidades, a gente sempre vai ter um radiologista na casa, então a gente acaba tirando essa dúvida aí com o médico, o radiologista. Alguns casos também, né, paciente, quando você tem, né, sou iniciante na tomografia, radiologista na prescrição do contraste, não descreveu qual a fase do exame que ele quer com contraste. Como é que eu faço? Eu toco o exame da forma que eu acho que devo prosseguir? Não, né? Vai na sala de laudos, vai onde o médico está, entre em contato. Doutor, o senhor pediu aqui um exame tal, não colocou quais fases o senhor quer, qual é a fase que o senhor deseja. Então, esse medo a gente precisa perder, né, de sentar com o médico, de tirar a dúvida com o médico, de dizer, doutor, e aí? Estou iniciando agora. Então, é melhor a gente ter essa humildade, sentar e perguntar e fazer o exame correto, do que, de repente, fazer o exame de qualquer forma, com medo de perguntar, e de repente, principalmente quando a gente fala em injeção no meio de contraste, perder aquele exame ou perder uma fase que de repente seria adequada para aquela patologia, ou tocar o exame de qualquer forma e acabar fazendo aí uma fase a mais, 2 fases a mais, irradiando aquele paciente de forma desnecessária. Então, esse vínculo que você tem que ter com o médico é de suma importância também. E por último, aí eu coloquei uma das coisas aqui que é super interessante, que é a gente fazer com amor, né? Ter empatia com o paciente. Quando assumir o plantão, deixe seus problemas do portão para fora da unidade que você trabalha. Não devemos descontar nos pacientes nossos problemas. Então, acontece muito isso. Eu digo porque eu já vi colegas, né, que por simples fato de estar estressado, estar passando por algum problema, eles querem trazer aquele paciente, descontar, né, no paciente, quando o paciente não tem nada a ver. Então, tem colegas que trabalham em unidades que é ambulatorial e que simplesmente, se o paciente atrasou 1, 2 minutos, eu não vou mais atender. Então, não pode ser dessa forma. A gente tem que estar sempre se colocando no lugar do outro. Aquela pessoa que está ali podia ser um pai meu, podia ser uma mãe. E a gente sempre deve tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Enquanto a gente está ali no comando de um exame, no comando de um aparelho, para a gente, muito bom. Mas a gente tem que se colocar como se a gente estivesse do outro lado. E quando a gente está do outro lado? E quando a gente está ali a esperar para realizar um exame? Porque a gente, como profissional, perfeito. Mas é a gente como paciente. Ou quem nunca foi numa unidade hospitalar como paciente. A gente chega, já quer logo ser atendido. Se o médico atrasa, se demora de ser chamado, você já fica ali agoniado. Então, a gente precisa sempre estar se colocando. Então, se eu tenho a condição de agilizar, de adiantar um paciente que está marcado para tarde, e eu tenho condição de puxar, faça. Porque você está fazendo ali, colocando na sua cabeça que você também um dia pode precisar daquele atendimento. Então, preste um ótimo atendimento para todos, sem distinção de raça, gênero, classe social, religião. Seja sempre prestativo, né? Ajude ao paciente que necessitar de auxílio para deitar, para levantar da mesa. Coloque-se no lugar do outro e trate como você gostaria de ser tratado. E tenha em mente apresentar sempre o melhor exame. Através dele, a equipe médica pode fechar um diagnóstico daquele paciente. Eu costumo dizer, né, que faço aquilo que amo, e ainda recebo por isso. E sou grato a Deus pela radiologia, né, e por tudo aquilo que até hoje conquistei. Então, essa parte de humanização, de a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, isso vai se tornar, sim, um diferencial na vida de cada um de vocês, porque a gente não deve fazer para que o gestor, para que o meu coordenador veja, mas quando a gente faz e a gente trata aquele paciente como se fosse alguém dos nossos, aquele próprio paciente ele sai, né, e ele volta
Como recentemente teve uma situação que eu nem lembrava daquela paciente, e a colega Vânia foi fazer uma mamografia dessa paciente, e ela disse que tudo começou no diagnóstico dela, né, através da policlínica, né, e através de mim. Eu falei, de mim, senhora? Ela disse, foi. Eu queria dar um abraço. Eu falei, pois não. E aí, acima de tudo, ela falou, poxa, né, abaixo de Deus, eu queria agradecer a você, porque você veio. Eu vim fazer aqui, se não me engano, acho que um raio-x, não foi? Do raio-x, a gente viu uma imagem suspeita. Eu passei para o radiologista, não, vamos fazer uma tomografia. Então, de imediato, a gente fez a tomografia. Foi detectado que aquela paciente estava com um CA de pulmão. E, graças a Deus, ela conseguiu, né, em tempo recorde. A gente colocou o exame dela como urgente, conseguiu fechar o diagnóstico e conseguiu fazer o seu tratamento de forma breve, né? Então, ela retornou depois de 1 ano e meio, 2 anos, e veio com essa gratidão, né? E assim, eu não imaginava, né, nem lembrava, confesso, da paciente, mas a gente tem que estar sempre com esse olhar, né? Um olhar diferenciado, um olhar para aquele paciente e saber, né, como eu falei, que ali podia ser um pai, podia ser uma mãe, podia ser um irmão nosso. E é por isso que eu digo que o estudo é tudo. O conhecimento é você entender, é você estar sempre procurando se atualizar. Para quê? Para que em cima disso você possa dar o seu melhor e se tornar esse profissional. E assim a gente considera como profissional de excelência. Aí para finalizar, né, alguns confiam em carros, em cavalo, mas nós confiamos, né, no nome do Senhor Jesus. E costumo deixar sempre essa mensagem que acreditar em si é o primeiro passo para o sucesso. Então, aqueles que já atuam na área, né, continue acreditando, continue atualizando. Aqueles que estão começando, que ainda estão estudando, não desanime. A gente sabe que a radiologia não é uma área difícil, né, mas digo para vocês que, como foi dito, né, emprego vai ter para todo mundo? Não. Mas aqueles que, enfim, se destacarem, esse sim tem vaga, vai ter vaga para todos que se destacarem. Vocês estão dando um passo na frente de muitos. De repente, acham que porque já está na área, não preciso mais me especializar, já estou na área, não preciso mais fazer cursos. Ou aquele que acha que simplesmente, eu já estou gastando demais, já estou gastando com curso técnico, mas o caminho não é esse. Em relação aos empregos, a gente se costuma falar, eu posso depender de A, depender de B, mas, como a professora Beatriz falou, hoje a gente tem os concursos públicos, cada dia mais poucos, mas ainda tem. Então, se eu não quero depender de A, de B, cara no livro, estudar, para que, então, assim, a tão sonhada vaga, né, sem precisar depender de A ou B, assim possa chegar. Tá bom, pessoal? Finalizo aqui, agradeço a oportunidade.